conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje falaremos de um tema muito complexo de se entender. Hoje nós falaremos como que funciona a justiça de Deus. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Deus é amor. A sua essência é amor. Mas, afinal, se Deus é amor, como que ele pode lançar uma das criaturas mais belas que ele criou no inferno? Vemos que Deus lançou não somente Satanás, como também todos os anjos que infelizmente pecaram no inferno. Mas como que funciona a justiça de Deus? Ele escolhe algumas de suas criaturas e rejeita outras? Está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus deseja que todos sejam salvos, se Deus também deseja que todos cheguem ao arrependimento, será que os anjos se arrependeram e Deus os perdoou? Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O critério para que Deus permita que uma pessoa seja salvo é o arrependimento e o conhecimento da verdade. Se Deus é amor, por que não teve misericórdia dos anjos? Está escrito na palavra de Deus sobre o conflito que aconteceu nos céus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava contra os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Vemos claramente que Deus não permitiu que Satanás, ao pecar, permanecesse no céu. Mas afinal, quando Deus expulsou Satanás do céu, será que expulsou ele imediatamente, sem lhe dar a oportunidade de arrependimento? A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo? Veja, Deus, ao Satanás e seus anjos pecarem, os aprisionou. Mas onde seria essa prisão dos anjos? Vemos em Mateus que, no capítulo 8, versículo 29, diz que, e de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A prisão que Satanás e os seus demônios tiveram foi o planeta Terra. Mas eis uma grande questão. Deus então aprisionou Satanás no nosso planeta sem nos conceder a oportunidade de se livrar deste mal? Não, absolutamente não. Infelizmente, Satanás só foi preso na terra pelo fato de Adão e Eva terem pecado. Deus não lança a tentação a ninguém, afinal, Deus não pode ser tentado e a ninguém ele pode tentar. Mas o grande clímax da questão é: por que será que Deus foi tão duro para com os anjos e piedoso para com os seres humanos? Seria isso acepção de criaturas? Com certeza não. Vemos que Satanás só foi expulso para a terra a partir do momento que Cristo morreu sobre a cruz. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 4.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um menino, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vemos que, a partir do momento que Deus deu a promessa para Adão e Eva, e porém inimizade entre vocês e a serpente, lá no Éden, Deus, a partir daquele momento, deu uma nova chance, tanto para Adão e Eva, como para anjos que ainda não sabiam escolher entre o certo e o errado. Vemos que o tempo de oportunidade de arrependimento dos anjos que Deus concedeu foi desde o Éden até a cruz. Desde o Éden até a cruz, Deus concedeu a todos os anjos uma oportunidade para entender o que seria o céu se Satanás tivesse implantado o seu governo lá. Na terra foi mostrado qual era o propósito de Satanás ao retirar um critério importante que ele combateu contra o Senhor lá nos céus. Sabendo agora que Deus concedeu uma oportunidade de arrependimento para os anjos, desde o Éden ao Adão e Eva pecar até a cruz, por que foi diferente para com os seres humanos? Porque Deus também, ele não deu um tempo de oportunidade muito maior para os anjos? Vemos que os anjos, eles foram feitos maior do que os seres humanos. Os anjos estavam diante da presença de Deus todos os dias, louvavam e exaltavam o seu nome. Eles não tinham sombra de dúvida de quem era Deus. Já os seres humanos, diferentemente deles, foram feitos um pouco menor, tanto em estatura como também em poder. Está escrito em Salmos capítulo 8, versículo 5. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glórias e honra. Vemos que Deus é justo para com todos. Devido os anjos estarem diante da presença de Deus e conhecerem ao Senhor mais do que os seres humanos, Deus, ele não é injusto para permitir a mesma oportunidade de graça para todos. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, quando você não conhece a verdade, mas a partir do momento que conhece a verdade e não a obedece, deste momento em diante, a oportunidade de salvação é lhe retirada. Os anjos, desde o Éden até a cruz, tiveram evidências suficientes para escolher ou o Salvador Jesus ou a Satanás, o acusador. Mas afinal, qual é realmente a guerra entre o bem e o mal? Quais são a causa de um anjo, sendo ele perfeito, estar contra a um Deus de amor e perfeito em tudo? Vemos que Satanás não somente tem inveja de Cristo, como também ele sente raiva dos mandamentos do Senhor. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e guerra contra os remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no testemunho de Jesus. Vemos que Satanás nutre uma raiva muito grandiosa para com os mandamentos. Por que será? Essa seria uma causa muito importante a ser respondida. Mas em Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte: Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele grande dia virá a apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus e apresentar-se como Deus. Satanás, no céu, sempre quis ter o trono de Cristo. E para que ele obtivesse o trono de Cristo, ele teria que destruir os mandamentos de Deus.
Está escrito no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se ele diz que os mandamentos foram abolidos ou destruídos na cruz, logo, nada é pecado. Veja, Satanás desde o céu sempre quis tirar Jesus do trono, como também quis destruir os seus mandamentos. Vemos que ele não conseguiu no céu e tentou implantar o seu governo na terra. Está escrito em Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por tempos e metade de um tempo. Vemos claramente que Satanás odeia todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas por que será? Por que será que os mandamentos de Deus é tão atacado por Satanás? Existem dois extremos que Satanás trabalha na mente das pessoas. Um extremo é de que, ao Cristo morrer na cruz, não é necessário guardar mais nenhum mandamento. O outro extremo é de que, através da guarda dos mandamentos, você vai ser salvo. Mas na verdade não. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 27 e 28. Onde, pois, há jactância, foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Em Romanos 4:15 diz: porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Eis aí o clímax do grande conflito. Por isso que Satanás engana as pessoas, dizendo que ao Cristo morrer na cruz, ele aboliu a lei. Porque se não existe mais lei, não existe mais pecados. Todos podem pecar voluntariamente e quando quiserem. Se Cristo aboliu a lei, Satanás provou para Deus que Deus fez algo de errado, a saber, a sua lei. Se Cristo aboliu a lei na cruz, logo, Satanás agora vai ser restituído à sua antiga posição e, pior, se tornará um Deus. Porque se não existe um mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim, logo Satanás poderá também ser um Deus. Vemos claramente que o argumento de que ao Cristo morrer na cruz ele aboliu a lei, na verdade é uma acusação de Satanás. Porém, quando Cristo estava nessa terra, provou diferente daquilo que Satanás vem afirmando desde o céu. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Lucas 16:17 diz: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E em 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão sendo enganadas pela estratégia do diabo. Muitos, nos dias de hoje, afirmam com unhas e dentes de que Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2, ou seja, que não é necessário mais guardar, principalmente os 4 primeiros mandamentos. Quando na verdade, quando Cristo disse que os 10 mandamentos se resumem em 2, isso não significa que os 10 mandamentos deveriam ser deixados de ser obedecidos. Mas ele deu um resumo de como cumprir os 10 mandamentos, todos os 10 em 2 apenas. Observe, os primeiros 4 mandamentos se referem no amor a Deus sobre todas as coisas. Os 6 mandamentos últimos se referem no amor ao seu próximo. Logo, os 10 mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se pudéssemos dizer que ao Cristo resumir os 10 mandamentos em 2 fosse a causa principal de que ele aboliu a lei, logo, Paulo também, mediante o Espírito Santo, ele disse que toda a lei se resume no amor. Quando na verdade é isso mesmo. Todos os 10 mandamentos se referem no amor a Deus como ao próximo, logo ela se resume no amor. Se Cristo abolisse a lei na cruz, seria injustiça da parte de Deus condenar os anjos e salvar a humanidade. Afinal, a principal razão de Cristo morrer na cruz era porque a lei não poderia ser alterada. A lei pedia o sangue
de pessoas que estavam com seus pecados. Logo, Cristo, sendo nosso substituto, levou os nossos pecados para pagar a penalidade da lei. Se Cristo abolisse a lei também na cruz, Satanás provou para um Deus que não faz nada imperfeito de que ele errou em alguma coisa, a saber, na sua lei. Mas afinal, a pergunta que não quer calar é: Deus concedeu uma segunda chance para os anjos se arrependerem? Como já vos expliquei mediante a palavra de Deus, Satanás só foi expulso para a terra completamente quando Cristo morreu na cruz e subiu aos céus. Mas por que será que ele só foi expulso ao Cristo morrer e subir aos céus? Satanás afirmava que era impossível guardar a lei. Cristo, vindo em nossa carne, com a lei da hereditariedade, sim, ele veio e sofreu, como eu e você. Ele sofreu como eu e você, porém, ele não tinha as mesmas vontades contaminadas que eu e você temos. Cristo não tinha os mesmos desejos pecaminosos que eu e você temos quando nós nascemos. Ele veio, porém, com a lei da hereditariedade. Poderia pecar se decidisse, assim como Adão e Eva. Todavia, porém, não pecou, porque se submeteu à vontade do Espírito. Como Satanás acusava Deus de ser injusto por cobrar a obediência a uma lei que era impossível ser obedecida aos homens e aos anjos, logo, ao Cristo se fazer carne, assumindo a nossa mesma semelhança e vivendo a nossa mesma vida, ele cumpriu o que está escrito em Filipenses 2, versículo 5, que diz assim: Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devesse apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma de um homem, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo tinha que provar que é sim possível obedecer à lei que o próprio Criador fez. Cristo não mostrou isso sendo um anjo, mas Cristo mostrou sendo um ser humano. Ao Cristo se fazer carne e obedecer a todos os mandamentos, as acusações de que é impossível guardar a lei de Deus foram derrubadas por terra. Satanás não lutou contra Deus contra o seu poder, mas Satanás lutou contra Deus contra o seu caráter. Ao Cristo se fazer carne, ele se subjugou à vontade do seu Pai, a ponto dele dizer em João capítulo 5, versículo 30, Eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Cristo, como representante da humanidade, ele se esvaziou de tal maneira que deu apenas o poder que é dos criados, a dependência completa do Espírito Santo. Em João 12:49, é mais profundo ainda ao dizer: Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que deveria proclamar. Cristo veio ao mundo da mesma forma que eu e você. Cristo sofreu da mesma forma que você, para que ninguém diga: Cristo venceu porque era Deus. Aqueles que afirmam com unhas e dentes de que Cristo só venceu porque era Deus estão com a mesma acusação de Satanás. É impossível guardar a lei de Deus. Porém, a palavra do Senhor repreende a todos esses enganadores. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Vemos que ao Cristo se fazer carne e ser obediente a todos os mandamentos, foi provado que Satanás era um mentiroso e de que todos aqueles que são submissos ao Espírito Santo podem obedecer toda a lei de Deus. Todos aqueles que defendem que é impossível obedecer aos mandamentos estão junto com Satanás.
Porque está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Vemos que o Senhor deu oportunidade de salvação, tanto para homens como para anjos. Em Judas, capítulo 1, versículo 24, diz que Deus, aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Veja, é possível guardar a lei de Deus. Ao Cristo vir nessa terra, provou claramente de que Satanás e os seus anjos pecaram contra a lei de Deus porque quiseram. Ao Cristo vir nessa terra, provou que Adão e Eva não obedeceram porque não quiseram. E ao Cristo morrer sobre a cruz e ressuscitar, ele triunfou sobre as acusações de Satanás e abriu uma porta de oportunidade para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Os anjos que pecaram junto com Satanás não poderão ser salvos? É porque eles não aceitam mais se subjugar à vontade de Cristo e guardar os seus mandamentos. Já o povo de Deus, eles desejam fazer a vontade do Senhor e desejam se submeter à vontade do Espírito. Há muitas pessoas que pensam que serão salvas nos seus pecados, quando na verdade Cristo diz para a mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Ninguém será salvo nos seus pecados, mas serão salvos dos seus pecados. Em Apocalipse, capítulo 22, fala quem é que vai ser salvo e quem é que vai estar na nova cidade do Senhor. Ficarão de fora os falsos obreiros, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Em João 14, 21, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai. Em Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no testemunho de Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Não deseja você morrer para o eu? Não deseja você morrer para o que você pensa, para o que você acha e viver para o que está escrito? De qual lado você deseja ficar? Do lado dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no testemunho de Jesus? Ou dos que estão contra a lei de Deus e dizem: Cristo aboliu a lei na cruz? Faça a sua escolha. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.